Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal Pit Stop Graça Abundante. Eu sou o pastor Robson da Cruz e este é o seu canal. Já peço que você dê o seu like e peço também que, caso você não tenha ainda inscrito no meu canal, se inscreva e toque aí no sininho também para que você seja notificado a respeito dos nossos vídeos, para que você receba-os em tempo hábil. Queridos, estamos em uma série de mensagens a respeito de santidade. E hoje eu quero falar a respeito da santificação como um método de limpeza. A santificação é um método de limpeza. A palavra de Deus diz em Levíticos capítulo 11, verso 45 o seguinte: porque eu sou o Senhor que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. Levítico 11, capítulo 11, versículo 45. Amados, se um homem ele era limpo e puro, no caso santo, quando saiu das mãos de Deus, e se o pecado é uma sujeira, que o separou de Deus, então só através de um processo de lavagem, exatamente, só através de um processo de lavagem e de purificação, meus amados, o homem pode voltar a ter comunhão com Deus. A santificação, pois, é o ato, é o processo, é o efeito em sentido sacerdotal de Deus lavar e purificar um pecador de sua sujeira, que é o pecado. Amados, a base de toda a transação de Deus com o homem, que permite a restauração de suas relações, é a vicariação, palavra que vem do latim, vicarius, que deu em português vigário, e significa o que faz às vezes de outro, ou seja, de substituto. A vicariação, amados, conquanto seja um instituto de direito penal primitivo, ganhou relevância, uma grande relevância no uso religioso. No uso religioso e também no uso sacerdotal. Do ponto de vista, queridos, judicial, a vicariação é o ato segundo o qual a justiça fica plenamente satisfeita se o réu injusto condenado à morte oferecer um justo para trocar a sua vida e morrer por ele. É bom lembrar que essa troca não se consuma apenas com a doação da vida do justo em favor do injusto, tá bom? A vicariação, amados, é um ato bilateral. Exatamente, o justo dá a sua vida em lugar do injusto, sob a condição de que esse, uma vez liberto da condenação, viva não mais para a sua vida de injusto, pois esta foi punida com a morte, mas com a vida do justo que por ele se deu. Aquele justo que por ele se deu, que morreu no lugar dele. Então aquele injusto que ficou vivo deveria, dali em diante, não viver mais a sua vida, mas viver a vida daquele que foi no seu lugar, que se entregou à morte por ele. Ou seja, a vicariação é uma troca de vidas, que se expressa na seguinte proposta: uma vez que você está condenado à morte por ter sido julgado injusto, ou me comprometo como justo a morrer em seu lugar, se você se comprometer a viver em meu lugar a minha vida de justo. Está entendendo? Em outras palavras, eu assumo viver a sua vida e morrer em seu lugar pelos seus crimes, se você assumir a minha vida e vivê-la sem crimes. Eu morro por ti e tu viverás por mim. Está conseguindo compreender? Ou seja, a vítima é sempre símbolo de virtudes, amados, que são negociadas pelo pecador. Ao ser cremada, o pecador se apropria dessas virtudes. A vicariação é sempre condicional. A vítima
morre em lugar do pecador, mas sob a condição de que este viva a sua vida, né? Viva a vida daquele. Então, o princípio da vicariação satisfaz plenamente a justiça, porque esta está mais preocupada em que não haja mais injustos do que eles sejam exterminados, sejam mortos, né? Então, a recuperação do delinquente é mais importante para a justiça, porque o é para toda a sociedade, do que o seu extermínio. Ou seja, uma vida recuperada é mais valiosa do que uma vida exterminada. Queridos, na antiguidade prevalecia a lei de Talião, né? Do latim talionis, derivado de tales em português. Tal, igual, do mesmo modo. Segundo a qual toda punição tinha que ser igual, proporcional ao delito. Olho por olho, dente por dente. Moisés a registrou em sua legislação lá em Êxodo, né? Capítulo 21, 24. Segundo esse princípio filosófico, queridos, do direito penal, a pena tem a finalidade de castigar o infrator, né? Isto é, de proporcionar-lhe o mesmo sofrimento físico que ele causou à sua vítima. Mais tarde, inventou-se a prisão. E então, a pena que não excluiu o castigo físico passou a ter um componente mais psicológico, ou seja, a perda da liberdade. Na filosofia do direito, queridos, penal moderno, abomina-se toda e qualquer forma de castigo físico, né? E a perda da liberdade está sendo encarada apenas como um instrumento de recuperação do delinquente. É confortante sabermos que a penologia mais avançada do nosso século concorda com a Bíblia, em que o mais importante não é exterminar o delinquente, mas recuperá-lo para a sociedade. Essa é a finalidade da vicariação. Não é de admirar que a vicariação com propósitos tão elevados, amados, fosse incorporada à religião e nela encontrasse a mais profunda e humana expressão. A religião incorporou o princípio da vicariação em sentido simbólico. E a vida imolada não era a de outro ser, mas a de um animal específico. Isso lá, lógico, no Antigo Testamento. A vicariação, na realidade, recebeu o nome de santificação. A santificação é a vicariação em sentido sacerdotal. Isso é o método do homem se limpar, se purificar, para ter comunhão com Deus que é santo, puro, limpo e imaculado. Com isso, a justiça de Deus ficaria satisfeita, pois o homem morreria pelos seus pecados através de seu substituto e renasceria, né, psicológica e espiritualmente, para uma nova vida de justiça. Amados, 3 elementos são necessários para que a santificação ou a vicariação sacerdotal se realize. O primeiro elemento são pessoas, né? Tem que ter pessoas, né? São essenciais: o pecador, a vítima e o sacerdote. O segundo elemento são materiais, ou seja, são os acessórios: a faca, o altar, a lenha e o fogo. O terceiro elemento são elementos técnicos operacionais, que são o pacto vicário, a imolação, a cremação e a fumaça. Amados, o pecador é o homem que conscientemente assume a responsabilidade pelos seus delitos. A vítima é o animal que substitui o homem. O sacerdote é oficiante da santificação. Às vezes o próprio pecador fazia isso no tempo dos patriarcas. Já o tutelo, que é a faca, é o instrumento cortante usado na degola do animal. E o altar é uma simples elevação onde a vítima era ali cremada. No latim, altares, lugar alto, né? A lenha é o combustível do altar. O fogo é o agente de combustão da lenha e representa a aceitação do nosso Deus. O pacto vicário é o contrato da troca, solenizado pelo ritual da imposição das mãos. A imolação, meus amados, é, na verdade, a degola da vítima pelo pecador, o esguiche do seu sangue ao redor do altar pelo sacerdote. A cremação é o extermínio da vítima pelo fogo.
E a fumaça é o símbolo do renascimento que sobe aos céus como cheiro suave. Entendendo que desses elementos, né, da santificação, podemos ver na Bíblia como Deus vem fazendo isso no decorrer dos séculos, através do seu Filho Jesus, que se tornou vicário por nós. E aí vem a pergunta, né? Ele morreu por mim, sendo eu pecador. E a lei do vicário diz que se um justo morre pelo pecador, o pecador que sobrevive, ele não pode mais viver a própria vida dele, a própria vida de pecado, porque já alguém morreu por isso. Ele agora, a partir dali, ele tem que viver a vida daquele que morreu no lugar dele. E eu pergunto, quem foi que morreu no seu lugar? Quem foi que morreu no meu lugar? E será que eu continuo vivendo a minha mesma vida ou passei a viver a vida daquele que morreu por mim? E automaticamente nessa troca, né, ele levou a minha vida, ele morreu com a minha vida, e eu ali em diante tenho que partir a viver a vida dele. É uma reflexão muito forte, queridos. Será que nós estamos vivendo uma vida daquele que morreu por nós? Será que o nosso comportamento, nosso linguajar, nossa maneira de agir, nossa maneira de se comportar, nossas atitudes no trabalho, família, escola, trânsito, seja em qualquer lugar onde vemos a pisar a planta dos nossos pés, tem sido não a nossa vida passada, porque a nossa vida passada foi ceifada, alguém levou com ele, para vivermos a vida daquele que levou nossos pecados, a de Cristo. Será que eu estou agindo como Cristo? Será que eu estou vivendo como Cristo? Foi isso que Paulo quis dizer quando ele disse: para mim o morrer, né, é lucro, mas o viver é Cristo. Será que eu estou vivendo Cristo no meu relacionamento, na minha vida? Essa geração, amados, ela está longe, muito longe daquilo que Deus deseja. E eu creio que essas mensagens, ela tem ido a lugares longe, ela tem ido a pessoas que estão precisando ouvir, porque é tempo de santificação. É tempo de buscarmos ao Senhor e tentarmos sermos mais parecidos com Ele. Teremos próximas mensagens com esse mesmo tema, e eu espero que o Espírito Santo de Deus esteja ministrando no seu coração e que você possa dar um novo rumo à sua vida cristã, um novo rumo à sua vida espiritual, porque santificação também é uma atitude de decisão. Você decide ser santo. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo na série Santificação. Um abraço a todos. Shalom Adonai.